Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando. Devocional de hoje, gente, eu quero falar um pouquinho sobre fé. E a passagem que eu quero partilhar com você no dia de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Gente, é sempre emocionante quando Jesus nos diz assim: vamos fazer uma coisa nova? E de alguma forma a frase passemos para outra margem equivale a dizer: a promoção está chegando, as bênçãos estão a caminho, ou suba mais alto, ou qualquer outra palavra que o Senhor usa para nos dizer que é hora de mudança. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que os discípulos estavam animados em ver o que ia acontecer daquele outro lado. Mas o que eles não esperavam era uma violenta tempestade no caminho. Olha o que diz em Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, tu não te importa que pereçamos? Meu irmão, minha irmã, os discípulos provavelmente não estavam tão agitados no meio do caminho como estavam no início. Embora Deus frequentemente, meu irmão, minha irmã, nos chame para um novo destino, quase sempre Ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas, meu irmão, minha irmã, é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste. A tempestade aqui estava com força total e Jesus estava dormindo. Isso soa familiar para você, meu irmão, minha irmã? Você já passou por momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Você orou e não ouviu nada de Deus. Passou tempo com Ele e tentou sentir a sua presença e ainda assim você não sentiu nada. Você buscou uma resposta e apesar de ter lutado tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer. Meu irmão, minha irmã, às vezes nos referimos a essas estações na nossa vida como a meia-noite ou a noite negra da alma. A tempestade na qual os discípulos se encontravam não era uma chuvinha ou uma inofensiva tempestade de verão, mas era um furacão. As ondas não estavam indo e vindo calmamente, mas chicoteavam o barco com tanta fúria a ponto de rapidamente enchê-lo de água. Só isso já seria o suficiente para assustar qualquer um, não é, meu irmão, minha irmã? E é em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Nós podemos falar ou ler sobre a fé, ouvir sermões sobre a fé, cantar música sobre a fé, mas é na tempestade que devemos usá-la. E é também nessas horas que descobrimos quanta fé nós realmente temos. Meu irmão, minha irmã, a fé é como um músculo, e ela se torna mais forte quando é usada, e não apenas quando falamos dela. Cada tempestade que enfrentamos nos capacita a lidar melhor com a próxima tempestade que virá. Logo nos tornamos um navegador tão bom que as tempestades não nos perturbam mais. Já passamos por isso antes e sabemos como terminará. Tudo ficará bem. De acordo com a Bíblia, meu irmão, minha irmã, somos mais que vencedores, segundo Romanos 8, 37. Isso significa que já sabemos que venceremos antes mesmo da batalha começar.
Para alcançar o alvo, nós temos que enfrentar a tempestade, o que nem sempre é divertido, mas é uma bênção saber que a fé é para aqueles dias quando não vemos a manifestação ainda. A fé é para o meio, meu irmão, minha irmã. Começar uma coisa não requer uma fé tremenda. O começo e o fim são emocionantes, mas e o meio? Mesmo assim, temos de passar pelo meio para chegar à outra margem. Jesus queria que seus discípulos crescem nele. Passemos para a outra margem, disse ele. Jesus esperava que crescem, que se ele disse, aquilo iria acontecer. No entanto, assim como nós, os discípulos ficaram com medo. Olha o que diz em Marcos 4, 39 a 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, cala-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus aqui, meu irmão, minha irmã, acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos pela falta de fé. E por que Jesus faz isso? É vital para nosso futuro, meu irmão, minha irmã, que cresçamos na fé, que é a confiança em Deus. E se Jesus permitisse que ficássemos com medo e continuasse a acalmar as nossas tempestades, sem nos corrigir, nós nunca aprenderíamos a insistir para passar para a outra margem. Meu irmão, minha irmã, uma das coisas que devemos mudar é a nossa resposta às tempestades da vida. Tenha um dia abençoado. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.